Arena de Ideias. Arena de Ideias. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Eu vi aí, Broadcasts Live. Cara, eu tava aqui fazendo as coisas aí, ainda bem que eu botei na minha agenda, agora eu tô usando a agenda eletrônica, né? Aí quando deu umas 5 horas mais ou menos, eu disse, eita, tá aqui dando um jeito no meu livro aqui, tava uma bagunça. Falar de um tema tão importante. É muito interessante, até porque, por mais que a gente esteja, né, já alguns dias depois do Dia da Consciência Negra, né, mas parece que ela ainda continua repercutindo, né, ainda mais depois do que aconteceu em Porto Alegre, né, com o caso João Alberto. Aí a gente vai vendo outras coisas acontecendo, outros casos de racismo. Agora o mais novo foi na França, né? Um homem negro, porque estava sem máscara, foi perseguido pelos policiais franceses até o estúdio. Ele estava bem perto do estúdio dele de gravação, ele é produtor musical, e as câmeras, né, internas do estúdio dele gravaram a agressão. Né? Então aí hoje está o maior tumulto, o maior protesto em Paris, agora porque eles também estão querendo aprovar uma lei que tornaria ilegal a divulgação de imagens dos policiais em ação. Né? E aí a gente já teria um caso que não seria divulgado por conta dessa lei. Então a gente está trazendo um assunto cada dia mais, digamos, cada dia mais candente, né? Cada dia mais necessário de a gente conversar. E deixa eu parar um pouquinho aqui, senão o povo vai ter labirintite. Tô aqui na cadeira rodando. Então é isso, né? Então a gente traz essa perspectiva, né? Eu recentemente participei de uma outra live, né? Que eu fui convidado pelo professor Ademir Fiabani, né? Que é da Universidade Federal da Fronteira do Sul, que ele é um amigo meu. E ele mora no Rio Grande do Sul e ele disse que ficou bastante enojado, bastante tocado por aquela situação que aconteceu no Carrefour e me pediu para a gente, né, porque ele dá aula lá, ele é da área de História, né, mas dá aula no curso de Medicina lá, e ele tem uma disciplina de Relações Étnico-Raciais. Então ele me levou para a gente justamente conversar sobre um tema que a gente precisa conversar cada dia mais, que é o racismo estrutural. Que as pessoas teimam em dizer que não existe racismo estrutural, quando a gente vê pessoas negando, e a gente está nessa onda negacionista, né? Cada dia. E estamos negando cada coisa que antigamente ninguém negava. Estamos negando a ciência, estamos negando as vacinas, estamos negando o formato da Terra, né? Que é uma coisa que eu até gosto do Facebook. Muita gente diz que hoje em dia o Facebook é o lugar dos tiozões, né? Aí minha esposa até fala, olha, tu gosta muito de Facebook quem fica agora é o tiozão. Pois é, eu sou um tiozão, né? Eu tenho 50 anos, então eu tô no lugar certo. Que tem uns memes, né? Justamente dizendo isso. Aí eu me divirto bastante quando diz assim, 2020 a gente podia estar discutindo como é que seriam os modos de transporte novos, se existe vida fora do planeta, se existe, né, uma série de avanços tecnológicos. Não, a gente está discutindo se a Terra é redonda, se as vacinas são eficazes, e a gente ainda continua discutindo um assunto que deveria ter sido superado, que é o racismo existe, apesar de que muitas pessoas tentem negá-lo, não tem como negar, né? Quem vive, quem está vendo bem na tela a cor da minha pele, eu não posso negar que eu sofri e sofro diversas situações que, se eu tivesse uma pele da cor da minha camisa, ou uma pele mais clara, né? Uma pele caucasiana, que também é um outro problema muito grande no Brasil, é você se autodenominar branco, porque o Brasil, se em outros países, em outros locais onde a escravidão atlântica aconteceu, países que você às vezes imagina que não aconteciam,
que não acontecia. A miscigenação, quer dizer, a hibridização, a mistura, né, das raças aconteceu. Aqui no Brasil você vê isso andando na rua. Por que o passaporte do Brasil, o passaporte brasileiro, é um dos passaportes mais cobiçados pelos traficantes, pelas pessoas que vivem ilegalmente e tentam entrar em outros países? Por quê? A nossa diversidade étnica é tão grande que é muito complicado você dizer se a pessoa é brasileira ou não. Então qualquer pessoa pode portar um passaporte brasileiro e se passar para o brasileiro. E aí a gente fica nesse dilema quando você ainda tem esse racismo. Quando você ainda tem gente citando Gilberto Freire. Nada contra Gilberto Freire. Gilberto Freire foi muito importante na questão para a gente poder ter a identidade, entendermos que nós somos como brasileiros, mas as noções que Gilberto Freire bota em Casa Grande Senzala já estão muito ultrapassados. É preciso a gente ir em Clóvis Moura. Né? Clóvis Moura vai dizer quem é o negro no Brasil. Aí ele traz a questão da cor, traz a questão das classes também, para você saber que o negro é o mais pobre dentro das classes sociais brasileiras. E aí, advindo disso, historicamente, a gente tem que entender como é que isso aconteceu. E aí a gente vê pessoas tentando negar esse racismo. E aí quando a gente fala de racismo estrutural, a pessoa como não? A gente tem que... aí tem aquele famoso meme do Morgan Freeman, a gente precisa não é de consciência branca, amarela, mas de consciência humana. Aí recentemente um amigo postou uma coisa parecida no Facebook dele, que ele não precisava de consciência, ele tinha consciência o dia inteiro, ou o ano inteiro. Eu disse, só você não basta. Nós somos quase 200 milhões de habitantes. E tem mais gente nessa estrada que precisa ter essa consciência de que eu, por ser negro, eu não sou inferior, eu não sou um marginal, eu não sou um criminoso, eu não sou intelectualmente deficiente, entendeu? Eu não tenho uma série de defeitos que me foram impostos por causa de um discurso criado justamente para nos inferiorizar, justamente para que fosse justificada a nossa escravidão, porque se eu não fosse humano, era possível ser escravizado, era possível que eu fosse tratado como um animal e tratado da maneira que nós éramos tratados, nossos ancestrais eram tratados durante a escravização. Né? Então, aí a gente tem que falar de racismo estrutural realmente. Que o racismo que existe no Brasil não é um racismo como muita gente diz, que a gente vê autoridades que estão no alto poder dizer que não, que a gente tem na verdade no Brasil são episódios de racismo. Sabe? Como disse, não. A gente tem situações em que o racismo aflora. E aí vem o Silvio de Almeida. O Silvio de Almeida, no livro dele, Racismo Estrutural, que é um livro interessantíssimo, eu não termino de ler, mas até onde eu li, ele vai trazer justamente essa diferenciação, essa classificação entre o racismo pontual, episódico, que muita gente quer que a gente acredite. E a gente vê gente grande mesmo, vê gente que é presidente, por exemplo, de uma fundação que deveria cuidar da disseminação da cultura, da história, da literatura, da música, enfim, negras, e hoje em dia estamos tendo um Capitão do Mato presidindo essa... Por que a gente fala Capitão do Mato? Porque o Capitão do Mato era a figura do preposto do senhor de escravo que era usado justamente para oprimir os escravizados. E hoje a gente tem, e na maioria das vezes, esse Capitão do Mato era um negro, era um mulato não, era um negro que oprimia o seu próprio irmão. Então hoje a gente tem um negro, que é presidente da Fundação Palmares, que leva o nome do Grande Quilombo de Palmares, o maior símbolo de resistência, queira ele ou não, ele queira ou não, desqualificar e dizer que Palmares e Zumbi não significa ninguém. Ele preside uma fundação que tem um nome tão grande, um nome tão representativo, e dia a dia o que ele faz? Ele está só desqualificando a nós negros. Está servindo o discurso racista.
quando nega que existe racismo, quando nega que é o próprio negro que se exclui, que é o próprio negro que se coloca em posição de inferioridade. Ele faz justamente aquilo que o branco quer. Professor Nilson, estamos começando mais uma Arena de Ideias e vamos trabalhar essa temática estrutural do negro em uma sociabilidade ao longo de um processo histórico. Narrativa inicial, professor. A sua pessoa coloca essa questão do Gilberto Freire, que está ultrapassada para então, na sua concepção, como seria uma abordagem, sistematizagem para uma solidificação desse processo? Bom, primeiro a gente teria que acabar com esse mito que existe, ou na verdade com esse discurso, que na verdade é um discurso que... E aí você entra no Foucault. Foucault diz que uma verdade... O Goebbels também dizia isso, né? Que quando você conta... O Eduardo Said tem vários teóricos que dizem que quando você conta uma mentira 1000 vezes, né? Você inventa uma trajetória, inventa uma história, inventa uma série de coisas, ela acaba se tornando verdade, ela acaba se introjectando no imaginário, no subconsciente das populações, para que aquilo se transforme numa verdade. E o primeiro discurso é acabar com esse discurso da democracia racial e que no Brasil não existe racismo. Esse seria o primeiro passo. Institucionalmente, todas as esferas, seja ela pública, privada, aí na pública você teria a esfera federal, estadual e municipal, nas empresas públicas também você teria esse reconhecimento de que há essa narrativa, esse discurso implícito que está inserido no subconsciente, que as pessoas reproduzem esses discursos racistas e essas narrativas racistas sem se dar conta que estão sendo racistas. Sabe? Primeiro a gente teria que realmente desprogramar, tirar essa programação colonizada das nossas cabeças, e para isso o movimento negro e quem milita nessa causa jamais quer excluir os brancos, né? A gente costuma dizer assim, não basta que ele não seja racista, ele tem que ser antirracista. Então as pessoas que têm privilégio de cor, que são as pessoas que têm a pele mais clara, que branco... Aqui no Brasil fica muito complicado eu dizer que sou branco, porque quando a gente fala para eles assim, ó, se você for para fora do país, ou se for para a Europa, Estados Unidos, você não é branco lá. Você vai cair na categoria dos latinos, dos hispânicos. Pode ter olho louro, pode ser louro, olho azul e tal, mas é do Brasil, é hispânico, é latino, tá? Porque eles têm uma outra concepção do que seria branco. Então a gente tem que acabar com essa questão do racismo, desses discursos racistas. A gente teria que ter uma ampla discussão realmente, não o que acontece sempre quando a gente faz esses eventos, quando a gente quer conversar sobre isso, porque a gente quer conversar, a gente quer falar o nosso lado que foi silenciado durante séculos. Então a gente quer falar da nossa experiência para os outros. O que acontece muitas vezes é que as pessoas começam a dizer, não, deixa isso para lá, se a gente for começar a conversar sobre isso, vai ter a cisão, a gente vai dividir, a gente vai fazer isso, aquilo, quer dizer, há uma falsa crença que a gente vive junto e muito bem, e que a gente é respeitado, que por ser negro basta você ter muito esforço. Oi. Professor, dentro dessa narrativa, desse desenho de estrutura que a sua pessoa está delineando, existe o fato e o direito, né? E até onde vai o fato e até onde vai o direito? Porque nós temos uma lacuna muito grande nesse pressuposto, né? Que o processo democrático também todo um arcabouço estruturante social como fazer essas variáveis para se chegar em melhor equilíbrio social e tão primárias que são... O nosso cerne, no caso, que seria
seria o cerne da questão, né, o coração da questão nossa, perpassa por uma palavra que é mencionada por demais, mas que não é abordada de forma séria e correta, sempre, digamos, um hiperdiscurso, um inflacionamento do discurso, que é a educação. As estruturas e as instituições, porque as instituições fazem parte dessa estrutura, a estrutura mais racista que existe é a estrutura educacional. É um absurdo eu dizer isso. Eu sou professor há 25 anos. Eu trabalho, milito nesse métier, nesse meio. Mas a estrutura que realmente reproduz esse racismo, que faz com que o racismo continue a ser reproduzido, a ser usado e a ser entendido como uma coisa normal e banalizada, é a estrutura educacional. Os locais mais racistas que tem são escolas. Né? A gente tem duas leis, uma lei de 2003 e outra lei de 2008. E aí quando a gente chega, mas tem leis. Só que leis aqui, desde o Brasil colônia, lei aqui, tem lei que pega e tem lei que não pega, você sabe disso. Então não basta você criar lei, não basta você criar o arcabouço, o arcabouço legal. Você tem que atacar onde realmente o racismo se reproduz. Nenhuma criança nasce racista ou preconceituosa. Esses discursos vão ser reproduzidos na escola, em diversas maneiras, e às vezes inconscientemente, de maneiras que parecem ser normais e naturais, mas não são. Então é essa discussão, esse debate que eu estou lhe dizendo. As pessoas têm que reconhecer primeiro, têm que se despir de privilégios e direitos. E aí eu lembro de um documentário muito interessante que eu assisti na Globoplay, que é Na Minha Pele. São relatos de pessoas negras contando o que está na pele dela. Aí tem um determinado momento do documentário que tem uma transexual, ela é trans, né, negra, professora. Ela está dando um relato para um branco que está fazendo documentário com muito boa intenção, e a gente precisa desses aliados, né, que é outro ponto também para a gente acabar com isso, precisa dos aliados. E aí ela diz, a gente tem que lutar pelos direitos. A gente tem que ir à luta pelos direitos. Aí ele diz, mas não tem que ser concessão? Aí ela diz, não, porque ninguém concede seu direito, ninguém se despe do seu direito, do seu privilégio. Então a gente tem que ir à luta mesmo. Então a gente tem que lutar mesmo. Mas isso é uma parte. A outra parte seria as escolas começarem a botar em prática a lei 10.689, que é de 2003, que fala sobre o ensino da história, literatura africana e afro-brasileira, e a 11.645, que é de 2008, que fala das mesmas história e literatura africana e afro-brasileira e adiciona indígenas. A gente tem que falar desses povos, a gente tem que falar dessas pessoas que não foram privilegiadas, que são minorias na questão do poder e não em número. Né? Quando a gente vai ver a população negra junto com as que têm a pele mais escura, nós somos a maioria no Brasil. No entanto, a gente é a minoria quando a gente não tem acesso a certas coisas. Na questão da representabilidade política, né? Nós somos a maioria do Brasil, mas só que como representamos políticos, nós vamos representar menos de 10%. Você estava falando, né? Na questão da representabilidade. Mas isso é tudo no Brasil. As pessoas se iludem, acham que as coisas acontecem por acaso. Tudo é pensado, né? Tá? Então, até o jogo político, que as pessoas pensam que as coisas acontecem de forma... a gente ouve muito assim, a democracia, existe a democracia, o povo vai escolher, e a gente sabe bem que esse processo eles agem muito nas carências, na carência
de saneamento, na carência de educação, na carência de comida, né? Para poder, por exemplo, você ter um sistema aqui em Teresina mesmo. Domingo, amanhã, eu vou ter que sair da minha casa, vou ser forçado a sair da minha casa, principalmente porque eu sou funcionário público, sou servidor público, e como servidor público, se eu deixar de votar, eu sofro uma série de sanções, né? Para ir me deslocar, para votar em 2 candidatos que eu sinceramente não sinto que representam a vontade do povo, mas sim a vontade econômica e política de grupos que querem se manter no poder. Porque você tem um sistema eleitoral que, primeiro, força as pessoas a votarem. Eu sou forçado a ter que ir até lá. Segundo, você tem um sistema onde não é o mais votado que é eleito. Você tem a questão das proporcionalidades e uma série de coisas. Para prefeito até que não. Mas, por exemplo, porque a gente não tem mais vereador, a gente não tem mais deputados, senadores negros? Porque você ainda tem aquele sistema de proporcionalidade, né? Que não é o mais votado que vai ser eleito. Você pode ter 30 mil votos, 40 mil votos, mas se o seu partido não tiver representatividade, não tiver a proporção, quer dizer, o coeficiente eleitoral que eles falam, você não é eleito, aí às vezes é eleito um cara que não tem nenhum voto, ou que tem metade dos seus votos. Entendeu? E aí você tem esses problemas, que você, por exemplo, porque quando fala assim, a gente quer voto distrital, que seria dois representantes disputando um distrito, né? Então, mais votado seria o que ganharia. Eles sabem que se for assim, eles vão perder. E conta com o quê? Se eu sou pobre e estou passando fome em plena pandemia, qualquer comida, qualquer promessa me compra, né? E isso não estou falando mal da população, estou falando o quê? Que eles exploram a população nessa necessidade. Aí você tem outro caso também. Por que estão querendo acabar com a nossa estabilidade de servidor público, seja federal, estadual, municipal? Porque com acesso aos empregos públicos, eles têm mais possibilidade de manobrar a população. Porque aí ele pode botar quem ele quiser e tirar quando ele quiser. Então aquelas pessoas, eles vão ter o quê? Os votos garantidos. Eles vão ter possibilidade de ter pessoas que vão encobrir ilícitos, que vão cobrir uma série de coisas. Porque eu, como servidor, eu tenho estabilidade. Se me derem uma ordem que é ilícita, eu posso dizer na cara da pessoa que eu não vou fazer aquilo. E isso é uma série de coisas. Quer dizer, a falta de educação, né? Como é que você, como maioria e não tem um acesso à educação, vai entender historicamente, economicamente, socialmente, que você precisa se unir para poder eleger pessoas que vão lhe representar? Se a gente enfrenta esse problema dentro de classes que não deveria, por exemplo, a classe dos professores. Por exemplo, agora mesmo em Teresina, nós não elegemos um vereador que represente os professores. Será que nós somos... Quer dizer, é uma conjuntura muito, muito forte que realmente precisa de uma análise mais aprofundada, que realmente eu não me arrisco assim, mas que eu tenho algumas teorias e tenho algumas ideias para poder dizer porque aqui não há tantos negros e não há tanto... Você vê, por exemplo, que você tem um fundo eleitoral que era para ser dividido entre todo mundo igualmente, mas aí, quando chega dentro do partido, os que são donos do partido é que decidem quem são os candidatos que vão. E geralmente eles apostam nos brancos, né, nos bonitos, que têm boa aparência. Boa aparência para eles ter boa aparência é ser branco, né? E aí a gente vai ter que realmente fazer análise muito profunda para saber disso. Era necessário, mas eu volto à questão, era necessário que a nossa educação realmente fosse para criar cidadãos críticos, né? Para que realmente a gente aumentasse o nível de criticidade, de pensamento crítico. Essa sua fala ela é muito rica, né, em todos os sentidos. Né? No início da sua fala, no processo introdutório, foi ao uso
você fala de situações que estão acontecendo aqui, aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil, caminhando em todo o cenário mundial. E os movimentos negros, esses movimentos aí eu incorporo a esses movimentos, os movimentos das minorias. Como você vê esses movimentos para um campo ideológico, para um campo estruturado, tem uma dimensão de um melhor caminhar para a sociedade ao longo do tempo? Eu vejo de suma importância. Se no Brasil, eu não estou dizendo que não estou citando ninguém que faça o que eu vou falar, mas é dar um exemplo de situações aonde os movimentos negros e os movimentos de resistência, né, de realmente de você lutar contra a opressão, mas, por exemplo, você teve nas Américas um movimento que teve no Haiti, que foi a Revolução Haitiana, bem sucedida, onde os negros realmente suplantaram os brancos, é claro, de forma extremamente violenta, extremamente por causa do rancor, por causa de toda uma série de coisas, não estou justificando, mas eu não estou dizendo que é para a gente pegar em armas e sair matando todos os brancos, não. Mas porque primeiro a gente não quer isso, primeiro a gente quer o nosso lugar. A gente quer ser reconhecido quando a gente entra pelas cotas, porque a gente tem esse direito de entrar pelas cotas, já que desde o momento que a gente foi raptado, trazido contra nossa vontade para o Brasil, isso é século XVII, né? 1600 e pouco, já existia o relato de negros, de africanos nas Américas como um todo. A educação e o acesso à educação nos foi negado sempre. Até o último estertor da escravidão. Quando a gente chega aqui no Brasil, e aí eu vou trazer para nossa... E o Edmund Burke tem uma frase interessante: quem conhece a sua história, não tem a tendência a repeti-la. Talvez seja por isso que você está falando aquele negócio. Em alguns lugares, algumas coisas, alguns movimentos, aí eu vou trazer o Holocausto judeu, porque a gente tem o Holocausto negro, que é o nosso Holocausto, que não é reconhecido. Mas por que o Holocausto judeu ele é estudado? Você tem vários documentários, você tem na Alemanha, não é admitido, uma série de coisas, porque se trabalha a memória. Coisa que no Brasil não foi feito. Né? Então, quando eu digo que a gente quer o nosso lugar na educação, e esse lugar tem sido negado durante 400 anos, o que a gente quer é que não somos de pessoas assim, isso é mentira, eu não escravizei ninguém, então eu não tenho débito com ninguém. Parte por aí. E a gente só vai conseguir isso somente com muita luta. E se a gente se juntasse mesmo os negros, numa situação radical, por exemplo, se todos os negros do Brasil cruzassem os braços, hoje em dia, se antes o padre Antonio já dizia que não podia ser abolida a escravatura porque os negros eram as mãos e os pés do Brasil, que o Brasil sem os negros iria quebrar, não existia economia no Brasil, se nós fizermos a mesma coisa hoje, o Brasil para. Quem que vai trabalhar na fábrica? Quem que vai limpar a rua? Quem que vai limpar a casa da elite? Quem que vai trabalhar no posto de gasolina? Quem que vai trabalhar em uma série de coisas? Entendeu? A gente fazer os protestos que o Gandhi fazia. Você cruza o braço, faz o boicote, ninguém... Como o Martin Luther King fez em Montgomery, Alabama, quando os negros deixaram de pegar o ônibus. Aí você causa um baque. Mundial, né? O que está faltando hoje? Porque Martin
já deu o primeiro processo, e tantos movimentos já ganharam ruas, já ganharam narrativas, e hoje caminhar. Aonde você enxerga que o melhor caminho a seguir para essas movimentações, porque você fala da memória, tem que ter um processo identitário. Mas a memória constrói a identidade. Então, por exemplo, quando o Rui Barbosa queimou todos os documentos que estavam em posse na época do governo imperial, né? Na época do Império, quando ele queima toda essa documentação da escravidão, com a alegação de que ele queria tirar aquela mancha da nossa história, na verdade, o que é que ele fez? Ele nos negou a oportunidade de ter acesso a essa memória, a de poder estudar mais a fundo essa memória, para que a gente pudesse construir nossos processos identitário e de representatividade. Nós temos muitos negros que são negros importantes, que ocuparam cargos importantes dentro do Império ou depois da República, e que são apagados, e quando não muitos são embranquecidos, como estratégia para dizer assim, olha, os negros não têm nada de bom como representatividade, e isso reflete na nossa população negra, que não enxerga ícones, não enxerga pessoas em quem se espelhar, não enxergam modelos que possam seguir. E isso é um processo cruel, porque se faz isso justamente para que eu negue a minha identidade. Se eu não tenho memória, por exemplo, de saber que um dos maiores engenheiros do Império, era o engenheiro principal, é que quando tinha qualquer problema, o imperador chamava para resolver, era um engenheiro negro, o André Rebouças e o irmão dele, os irmãos Rebouças. Hoje a gente tem lugares que tem nomes deles, né? Mas ninguém sabe que eles eram negros. Ninguém ouve falar de Maria Firmina dos Reis, ninguém ouve falar de Dandara, ninguém ouve falar de uma série de pessoas negras no Brasil. Luiz Gama, sabe? O imaginário, se tem só zumbi, não, tem muito mais gente. Muito mais gente. É importante que simplesmente é apagado. Sabe? Não é dito, não é comentado, não se fala, não se presta homenagem. E isso é a memória que é apagada. A nossa memória é apagada intencionalmente pelo aqueles que têm interesse. Sabe? Para que nós permaneçamos nos sentindo inferiores e não queiramos requisitar essa identidade negra, poderosa, resistente. Você vai no livro didático, muitas vezes, como é que o negro é representado no livro didático? Sempre como um escravizado, como um ser inferior, que estava em desgraça, aquela coisa toda, quando não relata a história real. Que desde o primeiro momento, desde a primeira leva de escravizados que foi trazido ao Brasil, os quilombos existem. Os meus ancestrais não aceitaram pacificamente aquela situação. Eles tiveram aquela situação, mas porque realmente você tinha uma força maior, uma força tanto bélica, uma força, né, de opressora, enfim, uma força social que realmente restringia a mobilidade e o papel dele, mas a gente não aceitava, não era aceito assim, de mão beijada. E é uma coisa que a gente eu disse assim, eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de pessoas que foram escravizadas, que foram reduzidos à situação de escravizado, mas que não aceitavam. Tá? O Marx falou uma coisa interessante, do que precisa que a gente ande? A gente já andou bastante. O que se tem que ressaltar é que no momento em que o movimento negro no Brasil iria florescer, que seria o paralelo ao que aconteceu na década de 60 nos Estados Unidos, com o movimento dos direitos civis estadunidenses, o que aconteceu no Brasil foi a época da ditadura militar. Então aí, nesse momento da ditadura, não foi só os direitos
e as liberdades negras que foram caçadas o direito de todos. E aí o que é que acontece? E aí o movimento negro, que já não era hegemonicamente, que não ocupava uma hegemonia, ou não tinha uma hegemonia, aliás, nenhuma, então ele tem que se recolher mais ainda. E aí só vai recomeçar a reaparecer já em 78, 79, quando você tem a instituição do Quilombo, e o Quilombo lança o primeiro exemplar dos Cadernos Negros, com a literatura. E aí você tem o começo realmente da retomada do movimento negro, mais sistematizado, né, a questão dos movimentos sociais. E aí a gente foi caminhando até chegar em 2003, aí quando chega a questão dos governos do PT, aí essa questão ela adquire uma maior força quando você tem a lei, aqui eu já mencionei 10.639 de 2003, você vem as cotas, você vem a criação da Secretaria da Igualdade Racial, quer dizer, você vinha no crescente, né, para a gente poder realmente... Oi, Marcos, eu estava falando aqui justamente daquela, quando você disse assim, como é que a gente pode caminhar, né? Como eu estava dizendo, né, eu agradeço bastante ao Marcos a oportunidade, o espaço, para a gente discutir temas tão importantes, coisas que estão acontecendo hoje, que a gente precisa conversar, porque a gente precisa, que nós precisamos nos perguntar até quando isso tem que perdurar e por que tem que perdurar, né? E agradecer quem estiver assistindo, né, pela paciência, estar aí assistindo a nossa conversa, que agora